Eu me pego de surpresa, não sei nem o que dizer, mas eu sempre penso tantas coisas, sabe? Quando meu amado Chico Xavier está para chegar, eu fico tão feliz e aí eu começo a pensar nas coisas maravilhosas que ele faz. E uma das coisas que me toca profundamente foi que ele trouxe Srila Gurudeva, Narayana Maharaja, para a minha vida. Ele, se não fosse Vana Maharaja, eu não teria conhecido o meu Diksha Guru, Srila Narayana Maharaja, meu Prananata, tudo para mim. E Vana Maharaja, Srila Gurudeva é tão maravilhoso que ele não me deixou sozinho, ele não nos deixou sozinhos. Srila Gurudeva, Narayana Maharaja, deixou Vana Maharaja para nós. E ele é tão maravilhoso que todas as vezes em que eu me encontro com ele, muitas coisas acontecem, muitas transformações acontecem, e o sadhana fica muito melhor. Eu consigo compreender melhor as escrituras, consigo perceber a grandeza dele, o quanto ele é humilde, o quanto ele é simples. Nós fizemos uma linda Vyasasana para ele lá no Rio de Janeiro. Ele não se sentou na Vyasasana. A Vyasasana está tão linda, sabe? Ela está altona. Ele não se sentou na Vyasasana. Ele pegou um lindo quadro de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur e colocou lá. Ele se sentou ao lado num banquinho menor. E assim ele procedeu, e a gente fica olhando essa expressão de humildade. E é tão simples, né? É um ato tão simples. Eu fico muito feliz, sabe? Eu realmente fico muito feliz e eu não me canso. Eu não me canso de agradecer pelo meu Gurudeva ter entrado na minha vida, pelo meu Gurudeva, Shiksha Gurudeva ter entrado na minha vida. Eu realmente desejo de todo o coração que nós consigamos nessa vida fazer um belo progresso e nunca, nenhum segundo, nos afastarmos dos pés de lótus de Srila Vana Maharaja. Eu desejo de coração que a gente consiga manter esse voto que nós fizemos nos 4 princípios e o voto que nós fizemos e fazemos a cada dia de recitar nossa japa, de fazer os nossos Diksha Mantras e de ouvir atentamente o que o nosso Shiksha Gurudeva e Diksha Gurudeva de muitos nos diz. Eu fico muito feliz e agradeço profundamente meu Shiksha Gurudeva me convidar para falar alguma coisa, porque eu, na verdade, não tenho nada para falar. Eu não sou nada mesmo. Mas eu agradeço e tudo de bom. Tudo de bom para todos nós. Vana Maharaja. Oi, Radhanath. Come, follow. Did you do my books or not? I get some book. You need Radhanath, que trouxe? Vocês viram? Não. Dá pra falar. Dá para falar. what do you say? These, né? We did not bring books from Você trouxe os livros? Nossa, ninguém levou para São Paulo. Eu tinha em São Paulo. São Paulo, São Paulo. São Paulo, certo? Ah, não trouxe. É você falar. Boa noite. É com muito prazer, né, que a gente veio de Santos até aqui. E para participar dessa comemoração, né, que o Padre Vana Maharaja vem nos abençoar, né, com a misericórdia dele. E não tem, né, como a Didi falou, não tem palavras para expressar a misericórdia do Gurudeva, né? Porque eu conversando hoje com
Prabhu ali, e contei a minha história, né? A minha história é meio equivocada, né? Eu era açougueiro, viu, gente? A senhora me chamou de mentiroso, né? Você era açougueiro, mentiroso. Eu era açougueiro. Aí, por misericórdia de Padma Maharaj, ele me deu iniciação. Na realidade, ele não me deu, né? Ele fez eu aceitar a iniciação. Porque ser um açougueiro é o cara que mata brahma e mata vaca. O animalzinho que chama ação de Krishna. Então, só com esse coração misericordioso que a gente vê a expansão de Kripa de Krishna. Né? E é isso aí, toda vez que ele vem, a gente tem que estar à disposição e tentar absorver a misericórdia que dá, ele tem para dar. O difícil é a gente saber receber. Né? A gente está preparado para receber. Eu ainda não estou. Né? Então, muito obrigado a todos. Nós estamos aqui reunidos e esse é um lugar muito especial. A gente hoje foi, alguns de nós foram, a gente foi visitar o local que Shila Gurudeva veio aqui. Então esse é um local de peregrinação, né? Shila Gurudeva teve 2 vezes aqui. Então toda essa terra, né, de Vrajabhumi, se não fosse já suficientemente abençoada com a presença das deidades ali embaixo, no tempo da ISKCON, na misericórdia de Shila Prabhupada, Shila Gurudeva veio aqui e abençoou mais uma vez esse local e distribuiu essa bênção assim, de uma forma tão irrestrita, né? Que eu, na verdade, hoje andando ali, lembrando, né? Minha memória é tão ruim, mas eu estou andando ali naquele lugar e fiquei vendo o Shila Gurudeva passando. E ele é tão misericordioso que ele veio no Brasil distribuir isso que a gente não tem a menor qualificação para receber. Ele veio dar o presente mais elevado. Shila Gurudeva, o Maharaj falou lá no último parte do festival, né? Ele falou, nós somos de Rupanuga, nós que estamos aqui na linha de Mahaprabhu, nós não temos mais nada para fazer nesse mundo, nós só viemos dar essa mensagem sobre Radha Krishna Prema, sobre Radha Dasa. Ele falou, a gente só vem falar, a gente só tem isso para fazer, não tem mais nada, nenhum outro interesse, não tem mais nenhum outro negócio nesse mundo. Shila Gurudeva veio até aqui, né? A gente sabe o quão, materialmente falando, afastado né? Mas Shila Gurudeva, ele é assim, essa é a natureza do mais espiritual fidedigno, né? Ele não vê nenhuma barreira, não tem nenhuma consideração acerca de, qualquer consideração, é longe, perto, ou vale a pena ou não vale. Quando Shila Gurudeva veio a primeira vez, eram poucos devotos, né? Eu não tive a oportunidade de vir aqui, mas o Mangala que estava, ele me conta assim como era. E ainda antes disso, quando Shila Gurudeva veio a primeira vez ao Brasil, em São Paulo, a Madhava e o Ajuda, que também estavam presentes, eles não, como era. E era assim como os Padma Maharaj, muito simples. Né? Como eles cozinhavam pessoalmente para Shila Gurudeva, como eles falavam, estavam ali ao lado de Shila Gurudeva. E a gente não tem a menor noção assim, da dimensão, né, desse passatempo, né, desse passatempo dessas grandes personalidades transcendentais. A gente às vezes está ao lado e a gente não se dá conta, né, de quão misericordiosos, quão grandiosos, e o que está acontecendo. A gente vai só sendo levado pela corrente, né? Hare Krishna, o que está passado. Mas a gente deve aproveitar assim, esses momentos em que, pelo menos falando para mim, esses momentos em que alguma coisa assim, né, dentro da gente faz a gente lembrar e ter algum tipo de saudade, né? Esses momentos são muito preciosos, né? Porque é isso que vai nos manter nutridos e a gente vai poder prosseguir na prática espiritual. E o Padma Maharaj, ele sempre vem trazer isso, ele sempre vem e vem nos dar Shila Gurudeva, ele sempre vem e vem nos dar as mensagens de Sri Chaitanya Mahaprabhu.
ele veio nos falar dos passatempos mais doces e lindos do casal divino, Shri Radha Krishna. Então a gente, orando aos pés de lótus, de Guru, Gauranga, de Padma Maharaj, todo o Guru Parampara, que a gente possa se tornar um recipiente adequado para que essa misericórdia possa dar os frutos. Jai Shri Gurudeva Ki Jai, Shri Maharaj Ki Jai. Eu estava pensando ali que em alguma coisa para falar, porque às vezes o Maharaj pede para eu falar, então. Mas aí, quando eu vi a Nanda falando, eu me fiz uma pergunta, né? Por que eu estou aqui? Por que eu vim ouvir? E aí, imediatamente, eu lembrei de um Harikata de Srila Guru Govinda Maharaj, que ele falou que a gente gosta de ouvir coisas doces, né? A gente gosta de ser elogiado, né? Apesar da gente saber que algumas das coisas que a gente gosta não são boas, a gente ainda gosta delas, né? Então a gente gosta que o nosso falso ego seja inflado, né? Mas eu pensei, bom, eu não estou vindo aqui por causa do meu falso ego, porque quando eu estou próximo dos Vaishnavas, eles vão apontar meus defeitos, né? Eles vão me fazer me enxergar, né? Ver como é que eu sou de verdade. E ninguém gosta de ter seus defeitos apontados, né? E aí, né, eu pensei imediatamente isso, né? Que eu ouvi, né, as palavras dos Vaishnavas, né, para poder purificar meu coração. Aí depois eu pensei que eu não sei, eu não tenho a mínima ideia do que isso significa. Que eu não sei o que significa purificar o coração, né? E aí eu cheguei à conclusão de que eu estou aqui simplesmente para a misericórdia de Deus. Que eu não tenho a mínima ideia do que eu estou fazendo aqui. Eu simplesmente sei que Gurudeva está de alguma forma me mudando, né? Alterando meu coração de alguma forma para que eu possa entender o que ele veio dar nesse mundo, como a Vassanti falou, né? A grandeza do que Shri Gurudeva veio dar é que agora, né, nosso sábio do coração, né, que traz a misericórdia de Gurudeva, está trazendo para a gente, né? Então, primeiro de tudo, né, assim, eu tento sempre lembrar da misericórdia do meu Gurudeva, da misericórdia de Shri Bhaktivedanta Maharaj, né, porque ele é um plano de verdade, ele vem nessa linha, né? Ele vem trazer para a gente essa misericórdia que a gente não pode compreender, né? E a única coisa que a gente pode fazer é doar nossa mente, né, e nossos ouvidos para ele e deixar ele fazer o trabalho dele, né? E que com muita misericórdia a gente possa, de alguma forma, reciprocar. Deixa eu ver dele. Jai Ho! Hare Krishna. Né? Mais uma vez nós estamos aqui reunidos para a celebração do Natal, é uma data especial, né? Muito especial para o mundo inteiro. E pensando, refletindo no que a Vassanti falou, de fato é uma coisa, nós temos que nos conscientizar do quão raro o Maharaj é amado no mundo inteiro, né? O Maharaj, que é a bênção que o Gurudeva nos deu. E ele passa o Natal e o Ano Novo, né, junto da gente. Também, quando o Gurudeva abandonou o corpo, os lilas que aconteceram, inclusive, ele teve que permanecer aqui e ficou junto da gente, para nos acariciar, para nos consolar de alguma maneira, né? Então, eu não faço ideia do que a gente fez para merecer. E é tão importante isso, né? Então, a gente tem como certo, a gente tem uma tendência na vida a tomar as coisas como certas, né? Ele tem vindo sistematicamente aqui 2 vezes por ano. A gente tem que beber isso, tem que sorver, aproveitar cada momento, porque isso não é garantido, nunca é, né? Por uma misericórdia muito grande, isso tem acontecido, mas isso não é garantido. A gente não pode deixar de achar que pela repetição disso, isso é uma coisa garantida, não é? Para a nossa própria vida não é uma coisa garantida.
Dona Maharaj escreveu um livro muito lindo, chamado Joia do Coração. Eu não tive a oportunidade de ler ele todo, mas a gente deu uma olhada. É uma conversa de Chaitanya Mahaprabhu com Haridas Thakur, mestre dos Santos de Londres. Ali, a gente pode avaliar o quão de misericórdia que tem naquele livro, de uma doçura, realmente é uma joia que vem do coração. Então, se é preciso, se é necessário começar a pensar no Sankalpa para fazer, para os anos que virão, eu acho que a gente tem que refletir muito e a gente tentar realmente fazer um esforço grande de purificar o nosso coração, de adoçar o nosso coração, de terminar, assim, de poder compreender isso e poder tolerar as nossas diferenças. Nós somos a gente está tentando fazer uma prática de cultura diferente da nossa. A gente está mudando muitas coisas, muitos padrões de comportamento. A gente está se esforçando, né, pelo menos, de alimentação. E a gente tem que conviver juntos, né? Não é diferente da gente ir numa igreja, assistir uma missa e ir embora. A gente tem que morar junto, a gente tem que dividir espaço, transporte, banheiro. Nem sempre a gente tem a acessibilidade do dinheiro. Já é tão difícil normalmente quando a gente tem só né, conviver, é tão difícil. A gente tem que tentar aprender. Eu tenho feito uma oração muito grande, sabe? Para ver se eu consigo diminuir assim, saber compreender o outro, saber que a nossa interpretação do outro quase nunca é verdadeira. Porque o ser humano é muito complexo, muito complexo. A gente olha e acha que faz uma foto, né? Eu faço isso muitas vezes, é horrível. A gente fotografa um sujeito um indivíduo numa situação e a gente perpetua aquilo para todo sempre, um comportamento que às vezes é um minuto e vem com um monte de coisas atrás que não tem nada a ver com a situação real. A gente aprende isso no sábado. Tolerância maior do que ele tem não existe. Então a gente tem que pensar nisso. Toda vez que a gente tentar, né, pensar nisso, essa tolerância, peraí, a gente tem que limpar o coração para poder receber a joia, né? Como ele sempre diz para Krishna sentar. Então é Natal, né? É uma oportunidade para a gente pensar nisso. Então a gente só tem que agradecer. Nós somos, não sei porquê, nós somos extremamente afortunados. Estamos juntos nessa coisa toda boa. O único que a gente tem que fazer é isso. Conviver, né? Hare Krishna. Então eu vou falar. Namo Vishnu Padaya Radhikaya Vyatmani Srimad Bhaktivedanta Narayana Namine. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com o sábio, com o Shripad Bhaktivedanta Maharaj. Então, esse ano que passou foi um ano muito afortunado, acho que para todos nós aqui no Brasil, com a quantidade de visitas que a gente recebeu de sannyasis, discípulos de Srila Narayana Goswami Maharaj, que vieram aqui, não apenas sannyasis, também uma Didi veio. Eu gostaria de lembrar isso aqui. E eu aprendi um verso, não sei se eu cheguei a aprender esse verso, que fala sobre Sadhu Sangha. Acho que dá para me ajudar. Sadhu Sangha, Sadhu Sangha, Sadhu Sangha, Sava Shasti Koi. Lava Mata Sadhu Sangha, Sava Sivi Koi. Quer dizer que um menor momento que a gente tem de associação com o sábio, isso vai tornar a nossa vida um sucesso. Então acho que é disso que a gente está falando aqui, né? Que é um grande sucesso a gente poder ter esse mínimo de associação com o sábio. Como a Bastante falou também, não sei se meu coração está limpo para um recipiente limpo para estar podendo receber essa misericórdia que Ele nos dá. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade de poder estar aqui, mais uma vez, recebendo essa misericórdia diretamente dos pés
de lotos de um santo fidedigno, que é Shri Bhaktivedanta Maharaj. E também poder estar aqui com esses irmãos que estão aqui, né? Eu vindo para cá, eu liguei para meu pai, para meus avós, para minha tia. Mas Shri Bhaktivedanta Maharaj, ele me deu uma outra família, que é essa família que está aqui. Cada um de vocês são irmãos. Então, é uma grande honra poder estar aqui e um grande desafio poder estar conseguindo conviver com as diferenças de todo mundo. Mas eu estou muito, muito feliz, muito alegre e me sinto muito agraciado. Eu tenho a oportunidade de estar aqui, como tem alguns irmãos que não puderam estar aqui, não vieram para cá, mas as pessoas que estão aqui são muito afortunadas por uma data tão especial, né, onde a gente comemora o amor, né, a humanidade comemora o amor, a gente poder estar recebendo esse amor diretamente do sábio. Haribo, Hare Krishna. Discussão. Eu não sei como começar, porque para mim é uma surpresa. Eu sou uma novata que eles me desculpem por não saber nem me expressar direito. Eu, desde muito pequena, eu sempre fui devota de Krishna, desde que eu me entendo de gente. Mas nunca segui nenhuma filosofia hindu, nem coisa parecida. Eu me embrenhei na floresta, fiquei alguns meses no meio dos índios, na selva amazônica, me iniciei no Santo Daime e gostei muito do que eu aprendi, mas meu coração sempre foi de Krishna. Eu gostava da figura, de ver aquilo. E os anos se passaram. Eu cresci, me tornei moça, hoje sou uma senhora. E tudo que se refere às figuras, às imagens, às deidades, aprendi a falar deidade. E eu passei a amar. E ao mesmo tempo me decepcionar com alguns devotos, com o modo de tratar, de falar. E eu nunca aceitei algumas coisas, como não aceito até hoje. Fui um dia num festival, estava sozinha, eu sou uma pessoa solitária. Eu e um cachorro, e um filho como se eu não existisse. Aí fui, eu não estava fazendo nada, eu falei, eu vou assistir, vou ver como é. E fui. Fui sozinha, como sempre, estou sempre sozinha. Vim para cá hoje sozinha. E umas crianças que me trouxeram, me ensinaram o caminho. Eu gosto de ser assim, eu sou um pouco andarilha. E estava assistindo e dançando aquilo, tocando meu ser verdadeiramente. E quando eu ouvi, eu achei assim ele lindo. E depois eu fiquei na porta, ele se aproximou de mim e perguntou meu nome. Eu não sei falar inglês, tá? Eu só falo espanhol. Aí eu falei meu nome. Aí ele me chamou para ser iniciada. Aquilo eu fui tomada de emoção porque não conhecia ninguém. Eu não sabia quem era quem. Eu sabia que ele era um Maharaj, que era um guru. E que quando eu fui abraçá-lo, disseram, não pode abraçar. Eu falei, por que não pode abraçar? Quis beijá-lo em agradecimento, sabe? Eu fiquei assim, passada. Cheguei em casa e falei, meu Deus, eu não sei nem usar um sari, como que eu vou botar isso? Aí eu fiquei imaginando, fui lá na Rodolfônica, eu falei, tem que arranjar um pano, eu tenho que ir.
Eu tenho que ir, fui toda feliz. Eu falei, eu queria convidar alguém. Mas a minha família é de muito longe. Eu sou muito pequenininha para eles, por isso que eles não ligam para mim. Os meus natais são solitários, sempre. E são muitos irmãos. Mas eu não sou nada, não sou nem ninguém para eles. E comecei a frequentar. E comecei a amar verdadeiramente, porque eu tenho na minha alma isso. E esse Natal, eu deixei meu cachorrinho, o Tico, o nome dele é Tico, e vim para cá. E vim feliz por estar aqui, perto dele. Eu vim por Krishna, eu vim pelo meu Guru, Maharaj, que será eternamente enquanto eu estiver nesse solo, nessa terra. E ele agora me chama de surpresa. Eu gostaria de falar inglês para que ele entendesse tudo que eu estou falando agora. Eu estou falando de coração. Vocês me desculpem se eu estou sendo uma coroa um tanto ridícula, mas eu estou falando que vem da minha alma, o que eu sinto. Eu estou aqui por ele, por Krishna, por Deus, pela criação, pelo universo. Por isso que eu estou aqui e agradeço a todos que estão aqui me ouvindo e agradeço ao meu Guru, Maharaj, e vou amá-lo para sempre, enquanto eu estiver viva. Muito obrigado e desculpe. Okay, now let's tomorrow we will speak other speaker. गुरवे औरचन्द्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय